Parte 1. O sonho do carro próprio e a armadilha do financiamento. Carro financiado é o início de um pesadelo que muitos brasileiros vivem sem perceber. O desejo de ter um veículo novo, brilhando na garagem, fala mais alto do que qualquer cálculo racional. A propaganda exibe liberdade, sucesso, conforto, como se dirigir fosse sinônimo de status. Mas a realidade é bem diferente. Com uma renda média em torno de R$ 2.950, o brasileiro comum se vê diante de veículos populares que já ultrapassam os R$ 80 mil. Essa equação nunca fecha, mas o marketing e os bancos sabem exatamente como manipular esse desejo. O resultado é que famílias inteiras entram em financiamentos longos, comprometendo até 30% de seus salários, sem imaginar as consequências. A pressão emocional é grande, o vizinho troca de carro, o colega do trabalho exibe o modelo do ano e a sensação de estar ficando para trás cresce. A sociedade valoriza a aparência, não a segurança financeira. Ter um carro não é apenas locomoção, é símbolo de pertencimento, de vitória. É nesse ponto que os bancos e concessionárias entram em ação. Oferecem crédito fácil, parcelamentos estendidos e fazem parecer que tudo é possível. Porém, ninguém fala do peso dos juros, da perda de valor do bem e do risco real de inadimplência. Quando uma pessoa assina o contrato, muitas vezes não lê as letras pequenas. A promessa de parcelas que cabem no bolso soa tentadora, mas por trás dela existe uma armadilha cruel. O carro, desde o momento em que sai da concessionária, já começa a perder valor de mercado, enquanto a dívida cresce com juros compostos. O comprador acredita estar conquistando liberdade, mas, na verdade, está assinando um passaporte para anos de escravidão financeira. O chamado carro popular tornou-se um bem de luxo disfarçado, vendido como necessidade. Esse desequilíbrio cria um cenário perigoso. Famílias que comprometem uma fatia enorme do salário, sacrificam lazer, saúde e até alimentação para manter as parcelas em dia. O medo de perder o veículo, somado à vergonha de admitir que não conseguem pagar, aprisiona milhares de pessoas em silêncio. Elas seguem pagando, acreditando que estão construindo algo, quando na verdade estão apenas alimentando o sistema. O problema maior é que essa dinâmica não afeta apenas o bolso, mas também a mente. A ansiedade cresce, as brigas familiares aumentam e a sensação de fracasso se instala. Um bem que deveria trazer mobilidade se transforma em fardo. A propaganda prometia felicidade, mas entregou dívida, estresse e noites sem sono. O brasileiro que acreditou na ilusão agora precisa encarar uma verdade dolorosa. O carro financiado não é símbolo de conquista, mas de dependência. A solução começa na consciência. Antes de assinar qualquer contrato, é preciso entender os números, analisar a realidade do próprio orçamento e questionar se o carro é realmente uma necessidade ou apenas um desejo inflado pelo marketing. A educação financeira é a chave que pode evitar esse abismo. Sem ela, cada assinatura em um financiamento se torna mais uma vida presa a juros abusivos. Parte 2. O peso das parcelas e o início da inadimplência. Dívida crescente é o fardo silencioso que aprisiona milhares de brasileiros no financiamento de veículos. Assim que a primeira parcela vence, o impacto é imediato. Parte significativa do salário desaparece em segundos. A promessa de parcelas que cabem no bolso se transforma em sufoco mensal, consumindo recursos que deveriam ser destinados à alimentação, saúde e moradia. Esse aperto constante abre caminho para a inadimplência, porque não há espaço para imprevistos. Basta um gasto inesperado, remédio, reparo na casa ou até mesmo a perda de horas extras para o castelo de cartas desmoronar. O brasileiro comum, diante dessa realidade, percebe que o carro deixa de ser uma conquista e passa a ser um inimigo. Ele consome combustível caro, seguro elevado, manutenção frequente e, além disso,
cobram uma dívida interminável. Enquanto a família se priva de pequenos prazeres, as prestações seguem rígidas, sem flexibilidade, pressionando como um grilhão financeiro. O efeito psicológico é devastador. Cada boleto gera taquicardia, cada ligação do banco desperta medo e cada atraso alimenta vergonha. Quando as contas não fecham, começa o círculo vicioso. Atrasar uma parcela não significa apenas pagar juros, significa carregar sobre si multas e ameaças constantes. O banco transforma a inadimplência em um pesadelo diário. A ansiedade toma conta do lar, multiplicando discussões e apagando sorrisos. O veículo que um dia simbolizou a ascensão, agora é visto como o peso que impede o progresso. Esse processo de sufocamento não acontece por acaso, mas porque o sistema foi desenhado para explorar o desejo e punir o atraso. Enquanto os bancos lucram com juros altíssimos, o devedor se vê cada vez mais acuado. Muitas famílias passam a viver apenas para não perder o carro. Sacrificam comida, lazer e planos, acreditando que manter as parcelas é a única saída. Na verdade, é a estrada para a ruína. Mas há um detalhe cruel. Mesmo aqueles que se esforçam ao máximo podem ser surpreendidos. O desemprego, a queda da renda ou um problema de saúde destroem qualquer planejamento. E quando isso acontece, a inadimplência deixa de ser risco e se torna realidade. É nesse ponto que a maioria descobre a verdadeira face do financiamento. Uma armadilha que não oferece saída fácil. Parte 3. O que acontece quando você não consegue pagar? Inadimplência declarada é o momento em que o pesadelo do financiamento revela sua face mais cruel. Quando as parcelas deixam de ser quitadas, o banco não demora a agir. As primeiras cobranças chegam por telefone, depois vêm as cartas ameaçadoras e, em seguida, o processo judicial. É nesse ponto que milhares de brasileiros descobrem o peso real da cláusula de busca e apreensão. O carro, que deveria trazer mobilidade, torna-se alvo de oficiais de justiça, que chegam para tomar o bem e levá-lo embora. A sensação de derrota é devastadora, porque, além de perder o veículo, o devedor percebe que a dívida ainda continua viva. O processo é rápido e implacável. Uma vez iniciado, dificilmente há chance de reversão sem pagamento integral do atraso. O veículo é removido da garagem ou apreendido em qualquer lugar, até mesmo no trabalho ou na rua, expondo o dono a constrangimento público. Esse golpe psicológico destrói não apenas o orçamento, mas também a autoestima. O carro, símbolo de conquista, é arrancado diante dos olhos, transformando o orgulho em vergonha. A ilusão se desfaz de forma brutal. O cliente acreditava que perder o carro encerraria a dívida, mas descobre que não é assim que funciona. O banco leva o automóvel a leilão, onde ele é vendido rapidamente, muitas vezes por valores 20% a 40% abaixo da tabela de mercado. O comprador inadimplente não só perde o bem, como também continua responsável pelo saldo devedor. Se o carro é vendido por um preço menor do que o valor da dívida, o que quase sempre acontece, o banco exige o pagamento da diferença. Ou seja, o consumidor perde o bem, perde a paz e continua devendo. Esse mecanismo é planejado para proteger as instituições financeiras, não o cliente. O banco recupera parte do dinheiro com a venda rápida e ainda mantém o contrato ativo, cobrando o restante do devedor. Para o comprador comum, a lição é amarga. O financiamento não representa oportunidade, mas armadilha, com várias portas de entrada e nenhuma saída honrosa. O pior é que, enquanto o carro já circula nas mãos de outro dono, adquirido a preço reduzido em leilão, o ex-proprietário ainda luta contra cobranças incessantes, bloqueio de salário e processos que mancham seu nome por anos. A sensação de impotência corrói, porque não há como recuperar o que foi perdido. Essa estrutura mantém milhares de famílias aprisionadas em dívidas intermináveis, enquanto fortalece o poder dos bancos e alimenta um mercado paralelo lucrativo. A única saída possível diante desse cenário é antecipar-se à tragédia.
Quando perceber que não será possível manter as parcelas, o melhor caminho é negociar diretamente com a instituição ou até mesmo vender o veículo por conta própria antes da apreensão. É doloroso admitir a perda, mas é ainda mais doloroso ser humilhado publicamente, ver o carro levado ao leilão e permanecer com uma dívida que parece não ter fim. Parte 4. A dívida que não acaba. Perder o carro e continuar pagando. Dívida eterna. Essa é a expressão mais cruel que define a situação de milhares de pessoas após perderem o carro financiado. Quando o veículo é tomado pelo banco e segue para leilão, muitos acreditam que, finalmente, a conta terminou ali. Mas a realidade é devastadora. Além de perder o bem que sustentava sonhos e necessidades, o comprador ainda continua preso ao contrato. O carro é arrematado por valores muito abaixo da tabela, geralmente com deságio que pode variar de 30% a 50% do preço de mercado. Essa depreciação brutal não cobre o saldo da dívida, e o banco, implacável, cobra a diferença diretamente do antigo dono. Resultado: a pessoa perde o carro, vê seu nome negativado e ainda precisa quitar um valor que, na prática, já não corresponde mais ao bem. Imagine a cena. Você lutou anos para dar entrada em um carro, fez cálculos ilusórios para acreditar que a parcela caberia no seu bolso. De repente, uma demissão, um imprevisto de saúde ou simplesmente o peso do custo de vida faz tudo desmoronar. O banco toma o carro, manda para um pátio e dali para o leilão. Você acompanha o edital e percebe que aquele carro, pelo qual pagou tanto suor, é vendido por quase metade do valor. Mas o tormento não termina aí. O banco não assume a perda. Ele transfere o prejuízo para você, cobrando judicialmente ou negativando o seu CPF até que a dívida seja quitada. Esse mecanismo é perverso porque transforma o sonho em pesadelo. O financiamento, que parecia um atalho para a conquista, vira uma armadilha capaz de corroer anos de trabalho. É nesse ponto que a população mais vulnerável entende, da forma mais dolorosa, o quanto o sistema é programado para sugar cada centavo. Enquanto o carro é vendido barato em leilão, investidores e compradores atentos aproveitam para adquirir veículos por preços baixos. Pessoas com capital em mãos saem ganhando, enquanto a maioria endividada perde não só o carro, mas também a chance de recomeçar sem dívidas. É uma engrenagem que beneficia sempre os mesmos. Bancos nunca saem perdendo. Eles lucram com os juros antes da retomada, lucram com o processo de leilão e ainda recuperam parte do saldo remanescente ao cobrar os antigos donos. Ao final, quem mais sofre é a família que acreditou que o carro financiado era sinônimo de liberdade. Na prática, ele se transforma em uma prisão financeira. Mas existe uma saída. Entender que consumir acima da renda real é um convite ao colapso é o primeiro passo. Aprender a poupar, investir em renda passiva e construir patrimônio de verdade, sem atalhos ilusórios, é a única forma de escapar dessa lógica cruel. O carro pode ser útil, mas jamais deve ser tratado como símbolo de riqueza. O verdadeiro poder está em ter controle financeiro, e não em mostrar uma aparência que custa mais do que se pode pagar. Parte 5. O ciclo invisível e a saída da armadilha. Dívida, leilão, desespero. Essas três palavras resumem a realidade de milhares de famílias brasileiras que caem na armadilha dos financiamentos de carros. Quando a pessoa não consegue pagar, o veículo é retomado pelo banco e rapidamente enviado a leilão. Só que o comprador que perdeu o carro não vê a dívida desaparecer. Pelo contrário, descobre que o valor arrecadado no leilão quase sempre é muito inferior ao que ainda falta pagar. É como se a pessoa fosse punida duas vezes. Primeiro, perde o carro. Depois, continua devendo. Esse ciclo vicioso é silencioso, cruel e planejado para aprisionar quem acreditou que o financiamento era a única chance de ter um carro próprio. Leilão barato, dívida cara. Quem compra um carro financiado e não consegue pagar, acaba vendo seu veículo ser vendido por valores entre 30% e 50% menores do preço de mercado. O banco, que recupera uma parte desse valor, não perdoa a diferença. O devedor continua sendo cobrado, muitas vezes com juros adicionais e negativação do nome. Enquanto isso, investidores e compradores de leilão se beneficiam ao adquirir veículos por preços reduzidos. Em outras palavras,
O banco nunca perde. Os compradores de leilão saem ganhando. E quem financiou acaba esmagado pela pressão de uma dívida que deveria ter acabado, mas insiste em crescer. O verdadeiro problema está no sistema. O modelo de crédito no Brasil foi construído de forma a garantir que as instituições financeiras estejam sempre protegidas. Elas criam contratos complexos, taxas abusivas e uma propaganda que vende o carro como um símbolo de conquista e liberdade. A vítima entra de cabeça, acreditando que está dando um passo para a frente, mas descobre tarde demais que estava entrando numa armadilha calculada. O problema não é apenas o preço do carro, mas o sistema que lucra em cima da fragilidade de quem sonha melhorar de vida. A solução está em mudar a mentalidade. Antes de cair nessa teia, é preciso entender: carro não é investimento, é despesa. A solução não está em parar de sonhar, mas sim a aprender a sonhar com inteligência. O caminho é juntar dinheiro, investir com paciência, construir uma reserva e só depois comprar o carro à vista ou com uma entrada tão grande que as parcelas não comprometam mais do que 20% da renda. Isso exige disciplina, renúncia momentânea e, principalmente, a coragem de dizer não para o consumo imediato. O ciclo só quebra com consciência. Enquanto as pessoas aceitarem financiar carros a qualquer custo, o sistema continuará enriquecendo bancos e deixando famílias endividadas. Mas quando mais gente começar a perceber o jogo e buscar alternativas, o poder muda de lado. Não é uma mudança fácil, mas é a única forma de conquistar a verdadeira liberdade financeira. Ter um carro não pode significar viver para pagar boletos, mas sim ser fruto de uma escolha consciente e sustentável. O segredo é simples: inverter a lógica, deixar de ser refém do sistema e passar a ser protagonista da própria história financeira.